Tínhamos que usar assim, chamada uma mochila. Exatamente. Muito. Uma festa almofada. Estou a ver que a Ana também tem experiência aqui de ajudar os pais, basicamente. Portanto, vamos passar aqui a palavra um pouco à Ana também, para nos falar da sua experiência, algumas histórias que também tem aqui da parte dos tempos das vindimas e não só, desta época, portanto, Tenho algumas. Os meus pais compraram uma vinha, quer dizer, já tinham dos meus avós. Vinho, Pronto. exatamente, a herança dos avós. Sim. É uma festa, como continua a ser, porque junta, as aldeias param, não é? No dia das vindimas. E há aqui uma entreajuda entre... Sim, pronto. Tentam coordenar as vindimas todas da aldeia, de modo que nunca Sim, calha mesmo. costumam falar, olha, eu faço num dia, vou Tu fazer fazes no no outro, outro. então olha, eu não posso ir no teu dia porque vou fazer a minha. Mas depois também se ajudam. Agora, Fora este tempo pronto, das eu vindimas. lembro-me de miúda, pronto, ainda havia as prensas manuais, que aquilo era... Parecia uma máquina de remo, pronto, é o que eu acho mais fácil de explicar, Sinceramente, porque era só... não sei. Pronto, ainda me lembro porque ainda ajudei um bocado os meus pais e o meu padrinho também. Obrigado. Pronto, e lembro-me que essa parte era das mais demoradas porque tinha que se esperar que a prensa ganhasse um bocado de folga. Para... Não é? Pronto. Ok. Chegava a um ponto que a força humana não conseguia prensar mais. Pronto, tinha que se esperar um bocadinho. Pronto, e eram noites. Sim, já. Exato. Já depois. Estou a ver aqui que Após a vindima. Já Sim. após a vindima. é após a vindima que Sim. prensamos, damos o Já mosto. está todo fermentado e quando se está bem vacinado. Sim. Exatamente, ok. Olha, eu tenho uma pergunta engraçada para o senhor. Então, se calhar, Américo. o Sr. Américo. Senhora? O senhor Américo, quando fazia-se a vindima, tirava-se o vinho a quanto? Isso é mais outro processo. Isso é que é interessante, porque agora os enólogos têm a mania de dizer que é a densidade 1005. No seu tempo, qual era a densidade? Antigamente o vinho era assim. Vinimava-se e o vinho começava a fermentar praticamente logo no dia. Exatamente. Porque as uvas às vezes vinham quentes e coisa. E também já vinham todas borrachadas no... Exatamente. E já vinham esmagadas, umas peças esmagadas. Exatamente. E as vinhas caíam no coisa, mas depois tinham o aquecimento dos pés dos homens. A parte humana tinha que estar ali 2 horas dentro do balseiro, chamado balseiro, porque não era em madeira, era um balseiro de madeira, pronto, conforme cada um tinha. E as pessoas no fim da vindima, no dia da noite, pronto, à noite, tinham que ir 2 horas para dentro do balseiro picar as uvas todas. E quantas vezes, durante esse processo, quanto tempo é que você, todos os dias iam lá? Não, uns dias não. No dia que a fermentação começava a fazer, depois eram mexidos 2 vezes por dia. E mexiam com o quê? A peste também na mesma. Outra peste, ok. Depois é que se arranjou outro processo mais tarde. Então tiravam o vinho a que densidade ao O vinho nesse tempo quase não havia medições de vinho. Eles faziam aquela tabela, os mais antigos, e 7 quando dias. estava naquele dia, eles faziam o vinho e não havia doces. Agora aparecem vinhos doces e naquela altura os vinhos que estavam impecáveis. Pronto, agora a gente tem. Então, mas e quanto tempo é que demorava? Aí a volta de 5 dias. 5 dias. 5 dias tirava vinho. 5 dias. Isto é a parte engraçada. E hoje, como as eu coisas fazia vinho aqui há uns anos, que agora entreguei ao meu genro. Fazia vinho e enquanto ele não estivesse a zero eu não fazia o vinho. Isso é depois isso já tinha... Para depois passá-lo para Não, mas está a falar do zero, já está a falar num tempo um bocadinho mais à frente. Sim, Quando tinha já o aparelho. já tinha a fermentação feita, já estava com a fermentação. Estava já no período, pronto, de ter que se ter tirado, porque depois o vinho começa a baixar, já não tem aquela potência. E tirava a zero. A zero. Porquê? Porque se assim não for, se não fosse, que agora já há tratamentos para tudo, eu sei que se assim não fosse, aparecia por muitos anos que o vinho aparecia doce, ficava doce, não desdobrava. Ok. As pessoas não tinham condições para saber disso, hoje tem. Aliás, não sei qual é, não sei se há aqui há ou não, acho que está ali. Sou eu, também. Portanto, Mas estou-lhe a fazer estas questões porque eu acho que é engraçado. Portanto- Nós percebemos como é que se fazia antigamente
Porque havia aquela escala, 5 dias, fazia-se o vinho. Pronto. Assim que ainda hoje há aí pessoas que fazem isso. Sim, também tenho ideia de ser ouvido. Deixar de ferver. Vinho a ferver. Porque ouve-se, não é? Sim, sim. E o fósforo, Ainda não mais. faziam? Também, o meu pai ainda fez. Não faziam com... não Mas isso era mais nos tanques, julgo eu. As ideias também apaga o fósforo. Então e depois você fazia, tirava o vinho passado 5 dias e como é que prensava? Prensava, Na altura enquanto era pequeno, não é Quando agora? prensava naquela altura, havia uma prensa já de uma pessoa mais rica, não é? No rico naquele tempo, tinha uma prensa, nesse caso no meu sítio haviam 2 ou 3, em que a gente ia lá levar o engaço, não é? O engaço, espremia o engaço e deixava lá 10 litros de vinho. Ou seja, Havia uma maquia. era uma prensa comunitária. Não, era do dono. Particular. Fala-nos dessa. Era do próprio, só que facilitava de uma modo, não era modo gratuito, porque eles acabavam por deixar lá algum vinho. Isso acontecia também na minha aldeia, que eu sou do outro lado do Concelho de Condeixa, sou mais do campo e não há tantas vinhas, mas isso acontecia também. Eu lembro que os meus pais, eu sou filha de agricultores que tiveram vacas e vinhas também, e essa parte da vinha, da prensa, o meu pai também havia lá um senhor da aldeia que emprestava, mais ou menos, era empréstimo, mas depois deixava-se lá sempre algum vinho. Era como quase ir ao lagar fazer azeite. Era. Exatamente. O azeite antigamente também não era a pagar. Pois não, era a troca, era a maquia. Que giro. Não. Esmagadores, tínhamos esmagador, havia um esmagador ou 2 na povoação. E às vezes íamos pedir emprestado, com confiança e tal, e pronto. Eu também lá tenho. É que desengaçava o vinho? Nada, não havia nada disso. Isso era outro ponto que eu queria aqui introduzir. Ou seja, o objetivo era só esmagar. Havia zonas em que o lagar, chamava-se o lagar era um tanque. Eu lembro-me de usarem as carcajas. Sim, erva de carqueja. Quando estava a ferver, não é? Tirava o vinho. No fundo, para filtrar o vinho. Não, era também para não entupir depois com o vinho. Não, mas aí é que está. O vinho quando está na fermentação, se ele estiver na. Sra. América. Depois, quando Envaziado. Para tirar de um tanque. Nesse caso, espremer por prensas e coisa, era assim. Havia sítios, isto era conforme as zonas. Eu conheço um sítio, e não é muito longe, que eles chamam o lagar. O lagar era um tanque grande, onde punham as uvas e tinha no meio um fuso, que era rosca, que era a prensa lá dentro. E eles punham o bagaço para dentro. Depois dos 5 dias, o vinho saía e ia para as barricas. Então, e para as pipas. Então, e depois? Era por ouvido, com enxofre, com aquela fitazinha de enxofre. Não, era ouvido e esse lá de vez em quando a rolha estava sempre em cima. Na altura das vindimas tem os marmelos, então punha-se o marmelo e de vez em quando íamos lá com o Então vinho. a engenheira usava marmelo. E o Sr. Américo? Em princípio, havia umas pessoas que usavam marmelo, mas o que é que acontecia? O marmelo começava a apodrecer e vinha o mosco. E então acabámos com isso. Era a rolhinha lá, um bocadinho encostada, e de vez em quando ia-se lá espreitar com o vinho. Iam ouvindo. E quando deixava de ouvir, o que é que Quando fazia? deixava de ouvir, enrolhava-se. Não tirava o vinho, não transfugava, não tiravam da mãe. Só em fevereiro, mais ou menos. Isto é que é muito engraçado. Janeiro e fevereiro. Só tiravam da mãe em fevereiro ou março. Só nessa altura é que se passava o vinho limpo. Aquela borra enorme. Cá fora toda suja, assim toda babada. No final, no final, quando se ia lavar a pipa, ficava uma borra imensa, não é? Que essa borra é boa para a pele das senhoras e dos senhores. Era a mãe do vinho que agora tirava mais. Sim. Muita gente. Já temos. Mas o mais importante aqui nesta parte... Tem que tirar um grama. Exatamente. Mas há E uma é por coisa isso- interessante, é que isto do vinho não se faz na adega. Faz-se no sol, na terra, não é? E fundamentalmente com o clima
que é importantíssimo. Sim. Nós o sol ainda podemos melhorar. Agora o clima, temos aqui algumas dificuldades. E vocês há uns anos atrás tinham sim as estações mais ou menos bem definidas. Nós este ano, e os anos anteriores, está completamente diferente. Por isso é que quando o Sr. Américo falou no sulfato de cobre, hoje era impensável só nós utilizarmos sulfato de cobre, não é? Porque anteriormente o sulfato de cobre fazia a proteção e era só fungicida, não é? Não é nada, e protegia ali a vinha do início até ao fim. Hoje não, com estas alterações climáticas, se um agricultor... atenção, mas também estamos a falar em zonas mais perto do mar, onde há mais umidade, porque se nós formos para o interior, se calhar as coisas já são mais controladas, não é? Porque o interior ou tem frio ou tem calor. Nós aqui não, nós temos influências mais... atlânticas e do mar, e isso acaba por ver esta influência. Agora, há bocado o Gonçalo estava a falar de uma coisa interessante, que era a parte da mielhada, porque vocês vinham, não se falava em poceiros, não se falava em quilos, falava-se em quilos, e nós em poceiros, porquê? Porque vocês já eram um bocado, já era o profissionalismo, não era? Era a zona da bairrada, e nós aqui ainda não tínhamos nada, não era? Fazíamos vinho, não é? Fazíamos vinho, mas não era uma zona, não tínhamos os agricultores que iam plantando, ou tinham as vinhas dos antigos, não é? Aqui ainda hoje temos vinhas com 100 e qualquer coisa anos, na minha terra há poucas, mas as que ainda aparecem ainda são essas. E então essa parte do profissionalismo faltava-nos nessa época, não é? Deixava acabar a doutora Ana. Pronto, força. Eu passo a palavra ao Gonçalo agora. Não, mas... Você falou da vinha, que tem uma questão para perguntar. Uma última questão aqui, talvez, pelo menos neste tema, dava aqui a palavra ao Gonçalo para fazer uma questão aqui ao Sr. Américo. Sr. Américo, agora nós estamos hoje, dia 30 de Abril. Estamos nesta fase em que já estamos a temperaturas estão altas e já estamos e a desladroar. Como é que vocês faziam? O que é que faziam na vinha? Desladroavam, esparravam? O que é que faziam durante este tempo? Era primeiro desladroar, que alguns dizem mamões, para um lado são os mamões, para aqui são ladrões. Sim. Portanto... Então desladroavam, nesta altura estavam a desladroar. E quando a vinha, por exemplo, estava torta, naquele tempo, não havia tacaria, na verdade, deixava-se uma espera que chamada para depois atrasar a vinha, quer dizer, a vinha passava, faz conta que isto é parreira, estava comprida, estava a tortar, e a gente deixava aqui numa curva da cepa, deixava-se uma espera, a gente chama-se uma espera. Uma mergulhia? Não é mergulhia é outra coisa. Então era uma espera mesmo? Uma espera mesmo, para quê? Para no ano seguinte, se a vinha está a fraca, corta-se aquela parte e deixa-se a poda ali. Okay. E faziam isso nesta altura? Nessa altura começavam a olhar. Quando se tirar os ladrões... Para ela se aguentar mais, porque senão a videira começa a andar por aí fora e depois perde a força. Então nesta altura vocês faziam o que se faz agora e depois faziam orientação, tiravam as folhas? As folhas é só num certo período aqui, havia alguns que tiram muita folha, eu por acaso não era dos que tiravam muita folha. E quando é que tirava? Em que altura? Tirava depois da escaruma, Porque o clima é muito enganador, hein? Porque quando vem muito frio, os cachos estiverem muito descobertos, o frio gela-os. E as parras, se vem um bocadinho de calor, se as uvas lá estiverem, elas até escaruma muito melhor do que se estiverem ao ar. Aqui na minha zona, eu tenho experiência disso. Então também fazia a desfolha? E depois fazia a desfolha antes da vindima, uns tempos, de vez em quando, umas barrinhas tiradas fora. Também faziam a desfolha antes da vindima? Sim, exatamente. Na fase pintora também acabava-se por tirar sempre umas folhas, que para ficar mais madura rapidamente. Anteriormente as vindimas eram mesmo em outubro. Era em outubro, muito bom. Olha, o que é muito mais bonito é nós percebermos que isto basicamente é tudo igual. Porque em termos de tratamento de vinha, o que diz o Sr. Américo, as operações culturais que o Sr. Américo estava a falar há 70 anos são aquilo que nós fazemos hoje na vinha. Há 30? Eu não estou a falar há 30, estou a falar há 50, 60. Sim. Há 50 anos e agora, fazemos exatamente mas eu agora tenho o mesmo processo. Eu agora na questão das folhas e das coisas é a mesma coisa. Agora eu não faço nada agora, mas é a mesma coisa. Há desladroar ou... Não, eu queria agora chamar também aqui a Ana e a Carolina, que estão aqui um bocado mais caladas. Agora... E falar, se calhar, daquilo
Obrigado. Falar aqui um pouco também, se calhar vou fugir do tema que os senhores querem, também a doutora está também, mas para puxar um pouco